Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast, Pessoas Brilhantes. Aqui nós vamos trazer convidados, pessoas com resultados extraordinários. E eu tô muito feliz de poder conduzir esse bate-papo. E pra gente começar, ninguém menos do que a minha querida parceira de consultoria, Vitória Pinheiro. Seja bem-vinda! Obrigada. Muito bom, Vi. Eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Que você tem abraçado, né, todo o nosso processo de consultoria na LA. Aqui a gente vai explicar nesse podcast um pouquinho da LA, um pouquinho dos serviços que a gente entrega hoje na nossa consultoria. Só que antes da gente falar da LA, que é a empresa que eu fundei ano passado, na sequência a Vitória veio para o nosso time. Hoje ela é uma das nossas principais consultoras, que tá aqui, me abraça direito em tudo, que abraça todos os meus projetos. Mas antes da gente falar da empresa, é muito importante a gente falar de nós. Porque Sim. Por trás de todo o resultado tem pessoas. Sim. E a gente se conheceu, trabalhamos juntas, eu sei um pouquinho, mas eu quero que você conte pro pessoal, Vi, a tua história. Quem é a Vitória hoje e o que aconteceu na vida da Vitória para que você pudesse ser essa profissional de excelência com resultados extraordinários que você é hoje. Perfeito. Eu acho que é sempre importante a gente saber a trajetória das pessoas, das empresas no geral. Então, hoje em dia, eu sou consultora na LA, né? Eu sou psicóloga também. Já vai fazer 2 anos que eu sou psicóloga, agora em dezembro. Gente, passou muito rápido. Quando eu entrei, achava que não ia acabar nunca a faculdade, mas acabou também muito rápido. Mas, assim, a minha trajetória profissional, né, começou com a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, em 2019, se não me engano, 19 por aí. Você entrou um ano antes de mim, né? Acho que foi, Eu entrei logo que eu saí do colégio, já entrei na faculdade, só que é particular, então tinha que pagar, apesar de ter bolsa e tudo mais, tinha que pagar. E aí minha família falou, você arranja um emprego, não tem muito o que fazer, né? E aí foi quando eu comecei. Antes de trabalhar em contabilidade, né, que foi onde eu conheci a Lô, eu trabalhei já como vendedora, fiquei um tempo, e aí eu entrei numa contabilidade. Eu entrei como auxiliar lá, fazia de tudo. Fazia arquivo, fazia folha não, né? Ajudava no departamento pessoal, ajudava no fiscal, ajudava em tudo. Fazia um pouquinho de tudo, Aí depois peguei bastante experiência e fiquei mais a parte do departamento pessoal. Legal. E foi onde eu comecei a gostar muito do RH, que aí eu comecei a ligar a psicologia ao RH, né? Então, eu não sabia dessa área ainda, né? E aí comecei a pesquisar. Logo também eu comecei uma faculdade de recursos humanos, né? Você fazia 2? Isso, Meu uma Deus. Online e a outra era presencial. E aí eu comecei a me apaixonar pela área, pelo desenvolvimento humano. Legal. E aí logo depois apareceu uma oportunidade numa empresa aqui na nossa cidade, né, Telemaco Borba. Fiquei estagiando lá quase 2 anos. Era na área de consultoria, então foi muito bom, aprendi muita coisa. Mas eu ainda gostava da contabilidade. Então, foi aí que eu conheci a Lorena. Eu vi lá que estava precisando de auxiliar de escritório, mas que fazia mais a parte do departamento pessoal. Entrei em contato e aí conheci a Lorena, trabalhei com ela um tempo. E a gente se conheceu, a gente conversava bastante, trocava bastante experiência, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer coisa que eu tinha, eu procurava a Lorena. Então, me desenvolvi muito, além do que eu já sabia, eu me desenvolvi muito com a Lorena em relação a comportamento mesmo, né? A parte técnica a gente vai aprendendo com a empresa no geral, mas comportamento eu aprendi com a Lorena. E aí, logo que eu terminei a faculdade, a primeira pessoa que eu fui procurar, né, foi a Lorena. Que eu sabia que ela estava com a consultoria já. É uma área que eu gosto bastante. Então, além de ser psicóloga clínica, eu queria também ir para a área de recursos humanos. E é onde eu estou até hoje com a Lorena, né? Sim. Então, a gente começou praticamente do zero, né? Das pequenas empresas, né? Então, a consultoria mais na parte de pequenos empreendedores. Sim, o que o nosso público principal hoje na parte de implantação de RH é pequenos e médios empresários, porque as grandes empresas já têm uma metodologia própria de RH. Então, as pequenas e médias a gente estrutura e as grandes a gente já entra com algumas soluções muito específicas, Sim. né? Que geralmente são alguns treinamentos que a gente faz e tal. Só que pegando o gancho da tua história, eu gosto de falar sobre isso. Sempre tem alguém te olhando. Sim. E eu aprendi isso, um mentor meu me disse isso uma vez, e que mudou o jogo, mudou a história, assim mesmo, da minha carreira profissional. Mas porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Minha mãe sempre falou, Lorena,
Lorena, o mundo não dá volta, o mundo capota. Então, sempre deixe as portas abertas, sempre dê o seu melhor, independente de onde você está. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção na Vitória foi o quê? A excelência do trabalho que você fazia. Fico feliz. Então, assim, a gente trabalhou junto, eu tive a honra de poder ser líder da Vitória nesse processo, só que a Vi sempre se destacou. Mas não é sobre o curso que você fazia, não é sobre se você fazia RH, mas RH e psicologia, mas é o seu comportamento diante dos desafios que apareciam no dia a dia. Sim. E isso sempre ficou, eu sempre observei. E é muito louco, porque quando eu abri a minha própria empresa, várias pessoas que já trabalharam comigo em algumas outras empresas me chamaram e tal. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, qual que é a primeira mensagem que a gente já tira dessa história? Não importa o que você está fazendo, não importa onde você está. Hoje você precisa dar o seu melhor, porque amanhã um cliente que você atenda pode estar olhando o teu trabalho. Uhum. E agora eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu estava na clínica, né? E já eu conto um pouquinho da minha história. Eu saí da clínica porque um cliente viu o meu atendimento e me chamou para trabalhar na empresa dele. Sim. Tipo, trabalhamos juntas em determinada empresa. Quando a LA nasceu, putz, a Vitória poderia trabalhar comigo. Por quê? Porque eu já conhecia o seu trabalho. Sim. Então, olha só que legal, né? Sim. Cara, e vamos falar a verdade, Vi. Trabalhar e estudar é desafiador, né? Nossa, nem fale. Nossa. Era, assim, exaustivo. Mas eu sempre penso, assim, que valeu a pena. Nossa. E você falou uma coisa que é uma coisa que meu psicólogo sempre fala comigo. Vitória, independente da situação, independente do trabalho, independente se é uma área que você deseja, se você não deseja, não feche portas. Converse, vê qual que é a ideia da proposta, né? Sim. Vê tudo isso, mas não feche porta. Porque, como você falou, tem gente observando, tem gente que gosta do seu trabalho. E tudo que você for fazer, tem que fazer com excelência. Independente do lugar, né? E o que faz a gente pensar que é o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã, Vi. Uhum. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é muito importante a gente fazer o que a gente foi proposto para fazer e com excelência. Sim. Então, essa trajetória, além de eu vir trabalhar com a gente na LA como consultora de gente de gestão, a Vi também ainda atende na clínica, né? Que ao contrário de mim, que já comecei psicologia sabendo que eu queria psicologia organizacional, então assim, hoje eu não atendo no formato clínico, eu trabalho mais com mentoria, de desenvolvimento de pessoas, mas não no formato da psicoterapia, né? Uhum. Mesmo sendo psicóloga. Mas a Vi, gente, ela ainda atende na clínica. Então, assim, faz consultoria, psico na área clínica, é incrível. Sim, tem que conciliar os dois, né? Uhum. Mas eu gosto. Quando eu entrei na faculdade também, eu não sabia ainda a área que eu gostaria de seguir, né? A psicologia apareceu de uma maneira bem aleatória, mas não me vejo trabalhando com outra coisa hoje em dia. Eu gosto bastante da área da psicologia. E aí, quando eu entrei, durante o estágio, eu pensava que eu ia mais para a área organizacional mesmo, mas fazendo estágio na área clínica, eu me apaixonei. É desafiador, é uma responsabilidade muito grande, sim, mas é maravilhoso, é um aprendizado, assim, eu falo da mesma maneira que a gente orienta as pessoas e as pessoas aprendem com a gente, né? Enquanto psicóloga, a gente aprende muito com eles, sim, né? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande profissionalmente e pessoalmente falando, assim. Sim, a gente cresce muito. E quando a gente vem pra consultoria, a gente sempre conversa sobre isso. Sim. A consultoria é um atendimento clínico, né? Só que é da empresa, no do caso. CNPJ. Do CNPJ. No caso, não é uma pessoa, né? Geralmente é o dono mais um time. Uhum. Mas a gente acaba trabalhando com o nosso formato de consultoria, aplicando tudo o que a gente vê da ciência que estuda o comportamento sim, humano, que é a psicologia, a gente traz tudo isso para nossa consultoria. E isso é muito legal. Sim. E uma coisa que você falou também interessante da tua história, e que isso se conecta muito comigo. Uhum. Que eu acho que isso é muito importante. Histórias se conectam e pessoas se conectam com pessoas. Então, sim, por isso que eu acho que a gente se dá tão bem, sim, nesse processo. Por quê? Porque a Vita é uma história muito parecida com a minha, de, cara, correr atrás pra
ter resultado, Pra fazer entendeu? acontecer, né? Pra fazer o negócio acontecer. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 13 anos, mais ou menos. Com 14 anos, eu já tive o meu primeiro registro na carteira. Eu fui jovem aprendiz numa clínica de medicina do trabalho. E naquela época de jovem aprendiz, minha mãe tinha acabado de descobrir que ela tava com problema de saúde e tal. Então, eu precisava trabalhar, né? Na época era só eu e ela e tal. E aí, com o final do contrato, mais ou menos, de jovem aprendiz, eu consegui ser efetivada na clínica. Então, com 16 anos, que lá o contrato de jovem aprendiz era... Não lembro, mas era um tempo específico lá. Então, quando o contrato acabou, eu já tava com 16 anos. E aí, com 16 anos, eu assumi a responsabilidade de cuidar de uma recepção de uma clínica de medicina do trabalho. Sim. Só que antes disso, eu sempre gosto de contar isso nas minhas palestras. Antes de eu ser efetivada, primeiro eu me comportava de modo que as pessoas pudessem enxergar o meu trabalho e dizer, cara, eu posso efetivar ela. Sim. É tanto que... Primeiro mostra o resultado, né? Exatamente. E é uma coisa que hoje eu vejo muito, principalmente no processo de recrutamento e seleção que a gente também faz. Hoje eu vejo muitos profissionais que primeiro querem o cargo, primeiro querem a posição e sem mostrar resultado. Sim. E quando jovem aprendiz, cara, eu lembro que eu me oferecia para me poder trabalhar em horários diferentes, porque eu trabalhava só à tarde. E à tarde é mais tranquilo. Então, eu me oferecia por livre e espontânea vontade para que eu pudesse aprender o fluxo de manhã. Por quê? Porque quando a oportunidade batesse na porta para eu ser efetivada, eu sabia. Então, muitas pessoas não querem passar pelo processo. Sim. E pegando um gancho, né? Eu gosto sempre de usar algumas referências bíblicas, que sempre me inspirou nessa trajetória. José não chegou governador. Ele passou pelo processo. Sim. Então, a gente precisa passar pelo processo. E muitas vezes, e principalmente a nossa geração, vamos falar bem a verdade, porque assim, a gente é nova. Sim. Cara, eu tenho 27, você tem quanto? 24. Não, nós estamos bebês. Aham. Muitas pessoas da nossa geração não querem passar pelo processo. Não. E, gente, não existe sucesso extraordinário sem que você possa ter se preparado, se forjado para isso. Não Sim. tem como o diamante brilhar se ele não passar pelo fogo. Sim. Então, isso, a minha trajetória fez com que eu pudesse ser forjada para isso, né? E lá na clínica, sempre atendendo muito bem, um cliente me viu, me convidou para ir para a empresa dele. E que legal. Essa empresa era dentro da indústria. E o meu sonho de consumo era trabalhar na indústria na minha cidade, né? Isso lá na Bahia. E aí trabalhei. E aí teve a oportunidade de vir para Telêmaco Borba. Quando me convidaram para vir para Telêmaco, lá na Bahia a gente chamava de Telemanco. Telemanco. Nem sabia pronunciar o nome da cidade direito. Mas eu e meu esposo, a gente veio com a cara e coragem. Aqui a gente... Trabalhei em grandes empresas, depois tive a oportunidade de estar nesse escritório de contabilidade, que trabalhamos juntas. E lá foi quando eu tive o primeiro contato com o processo de implantação de RH. Sim. Entrei para liderar o setor de departamento pessoal, né, que trabalhamos. Depois, com 2 meses, eu virei supervisora de RH. Com 11 meses, eu virei coordenadora geral do escritório. E todo esse trabalho de implantação fez com que eu pudesse ganhar o prêmio pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Paraná. E aí, quando eu ganhei esse prêmio, foi aí que a chave virou. Sim. Aí eu entendi que, cara, a gente pode fazer o que a gente fez aqui em outras empresas. Em outras empresas. E nossa história se conectando, porque nós somos pessoas que a gente teve que correr atrás dos nossos sonhos pra gente estar formada. Sim. Não nascemos em berço de ouro, né? Não, com certeza então não. A gente teve que correr atrás pra poder reconquistar os nossos resultados. E tudo isso que eu vivi, gente, foi sem ter a faculdade completa ainda. Que eu me formei ano passado, né? Você se formou primeiro que eu. Mas o que eu tiro de lição com isso? Que muitas vezes não é sobre a faculdade que a gente tem, não é sobre quais cursos a gente faz, não é sobre o nosso currículo, Sim. Mas sim com a nossa vontade de querer fazer e mudar a nossa história. Sim. Porque tudo que eu fiz foi com excelência. Eu sabia que o resultado ia vir. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Você fez o que precisava ser feito. Sim.
Então, a gente fez, o resultado veio, e aí nasceu a LA. Nessa história, né? A LA nasceu ano passado, depois da nossa primeira premiação. E quando a LA nasceu, eu sempre tive esse desejo muito grande de construir uma empresa que pudesse impactar pessoas e empresas. Sim. Porque eu sou apaixonada pela área organizacional, né? Sim. Nem dá pra perceber, né? Não, a Lorena, ó, a área organizacional é a paixão da vida dela. Ai, gente, eu comecei a faculdade por conta disso. A minha tese do TCC foi sobre isso. Nossa, a matéria de psicologia organizacional, minha filha, tipo, eu amo. Maravilhosa. Amo, maravilhosa. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E quando o negócio começou a crescer, aí a gente se conectou de novo e falou, Vi, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Sim. Então foi muito legal, porque no final das contas, o propósito da LA é realmente impactar pessoas e empresas. Sim. Né? Por meio de uma gestão eficiente, porque eu acredito muito, Vi, e como psicólogo você pode até opinar nisso, eu acredito muito que empresas de sucesso sabem gerir pessoas. Sim, com certeza. Com certeza. E pra gente gerir pessoas, o que a gente tem que fazer? Capacitar o gerente, capacitar o dono, capacitar o fundador. Sim. Entender de perfil comportamental, os líderes, olhar para a dinâmica grupal daquela empresa. Uhum. Por quê? Porque até no processo de organograma que a gente faz, né, a gente vai tentar entender como é que é o funcionamento daquela empresa para as pessoas terem clareza. Sim. Não, e o legal da LA é porque a ideia realmente é desenvolver pessoas. E eu vejo isso acontecendo com a gente dentro da empresa. Né? Então, o que a gente passa para as outras pessoas é o que a gente vive na prática. Ai, que lindo! Porque, mas quando eu entrei na LA, eu não fazia metade das coisas que eu faço hoje em dia, né? Eu sempre falo para a Lu, eu sou muito técnica, né? Então, eu gosto muito de processo, sistema. Para mim, eu adoro, né? A área do departamento pessoal eu gostava por conta disso, que era muito essa questão. É processo, né? Tem o começo... O metódico. Tem o começo, meio e fim. Uhum. E aí, eu cheguei ali na LA como consultora, é como se fosse um atendimento clínico, que eu já estou acostumada, mas é mais específico. Então, é mais com empresas. Você tenta entender o problema, o que está acontecendo, qual treinamento precisa, qual processo a gente tem que colocar em prática ali. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se expor, né? Então, tem que dar treinamentos, tem que fazer algumas palestras. Então, eu não sabia fazer nada disso. Eu ficava super nervosa. Nossa, eu não queria fazer nada. E aí a Lorena me convidava, falou, não me sinto confortável, tô com medo, mas eu vou, porque eu preciso me desenvolver. Só que eu senti a confiança de me desenvolver, porque a Lorena é assim, eu vejo que as empresas precisam ser assim também, de incentivar, de dar segurança para os líderes, né, colaboradores, enfim, porque muito se cobra esses comportamentos, né, de liderar, de se expor, de tomar conta, frente, de ser proativo. Mas pouco se fala da segurança que a pessoa precisa ter. Às vezes a pessoa ela já tem esse perfil e é mais tranquilo, mas quem não tem esse perfil, muitas vezes, precisa ser desenvolvido, é muito difícil. Sim. E aí acaba tendo o rótulo de um mau profissional, que não quer se desenvolver, mas não é que não quer, não tem o apoio. Então, eu vejo que ali na LA, pelo apoio que eu tive, tanto da Lorena quanto do time, né? Eu me desenvolvi muito e estou me desenvolvendo. Mas ela tá gravando podcast, pessoal. Você não tá entendendo. Quem diria que eu iria fazer isso um dia, né? Check, assim, ó. Check. Ai, conseguimos. Não, e sempre, assim, com feedback. Tipo, você tem que falar mais devagar, você tem que respirar, toma uma água. Porque eu sou acelerada, nem dá pra perceber. Mas eu vejo que falta isso nas empresas. Então, essa questão falta, mas também é bom saber que o que a gente fala, o que a gente orienta, a gente também faz na prática, né? Isso. Na prática da nossa empresa, no caso. Não adianta a gente falar de cultura para os outros se a gente não fazer dentro, né? Então, quando a LA começou, quando ela realmente for começar, né, já começou comigo e com a Arin, né, que hoje a nossa rede de relacionamento cuida aí não só dos nossos relacionamentos, mas principalmente, né, da minha agenda, de tudo que ela faz. Então, a gente já começou com outra pessoa. Por quê? Porque como eu sou analista DISC, né, de perfil comportamental, então, querendo ou não, eu já sei quais são os meus pontos que eu preciso melhorar. E eu sabia que se eu quisesse colocar velocidade, eu precisava de outra pessoa comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro entender de pessoas. Sim. Eu adoro desenvolver pessoas. Porque, falando assim contigo, sabe o que me faz refletir? Que toda a vida, todo mundo que trabalhava comigo, eu sempre tinha esse olhar de...
cara, essa pessoa é muito boa nisso. Deixa eu falar com ela que ela é muito boa nisso. Por quê? O que eu percebia no mercado? Existe muita cobrança dentro das empresas. Muita cobrança. Cobrança. Crítica. Muito é só tipo o que você precisa melhorar. É como se você não fizesse nada que prestasse. Nada de bom. Nada de bom. E aí eu fui na outra linha. Eu falei, cara, mas se eu começo a falar para as pessoas que ela é muito boa em determinada área que ela faz, a tendência é que ela melhore. Sim. Então, todo mundo que passou por mim, eu tinha esse jeito da Lorena, né? De fazer o negócio acontecer. Agora a gente tem técnica, né? Sim. Mas assim, eu fico muito feliz. Por quê? Primeiro, pelo seu depoimento, né? De falar que se sentiu, que tá se sentindo, que se desenvolveu. Segundo, por acreditar em você. Por quê? Porque isso já é uma lição também. As pessoas só conseguem se desenvolver a partir do momento que elas reconhecem que precisa desenvolver. Sim. A gente sempre conversa muito sobre isso. Por quê? Porque existem pessoas que não sabem receber feedback. De nenhum jeito, né? Nem pra melhorar, nem positivo, nem nada. Exatamente. Então, nós, enquanto consultoria, a gente tenta levar isso pros donos, pros fundadores, mas também pro time. Sim. Por quê? Desenvolvimento humano é um processo de via de mão dupla. Sim. Não é só o dono que precisa mostrar o que precisa ser desenvolvido, mas também o time também precisa reconhecer o que precisa ser desenvolvido. Com certeza. Eu brinco, né? A Vi eu falava, mandava bilhetinho pra Vi, respira. Respira. Ela respira, mas em nenhum momento você teve uma reação negativa diante de resistência, né? Isso, obrigada. Essa palavra que eu queria. De resistência diante dos feedbacks. E eu acho que isso é o legal no processo de desenvolvimento. E, por outro lado, a gente fala muito sobre cultura nos nossos atendimentos. Exatamente. E é o pilar. O nosso diferencial é construir cultura personalizada. Sim. Por quê? A gente fazendo as missão, visão e valores, né, identidade organizacional, a gente vê a característica dos donos que precisa trazer para essa identidade organizacional para o time se conectar. Sim. Por quê? Vamos falar a verdade. Se a gente não construir ambientes seguros, psicologicamente e saudáveis, com um clima bom, você acha que a gente vai ter empresas com resultados extraordinários? Não, com certeza não. Não vai. Então, assim, tudo isso que a gente traz para os nossos clientes é muito importante. Por quê? Porque não é só a questão técnica, não é só a parte burocrática do RH que a gente entrega, mas também, vamos falar a verdade, Vi, se a gente for olhar para os nossos clientes do início do ano... Nossa, até agora... Até agora, dá um quentinho no coração, né? Não, a cada reunião eu fico admirada, assim, o quanto melhorou, o quanto mudou. O quanto a gente conseguiu cumprir o nosso propósito enquanto empresa. Que é realmente impactar pessoas e empresas com gestão eficiente. Porque no final das contas, a empresa tem que dar resultado. Sim. Só que se você não tem método, estratégia pra gente gerenciar as pessoas, não vai dar resultado. Não. E quantas empresas que a gente atendeu nesse ano que a gente ensinou a dar feedback, que o time reconhece essa melhora, né? Porque no final das contas, quando a gente tá lá atendendo um paciente, né? O paciente traz uma demanda. Você vai trazer algum insight para esse paciente justamente para estimular ele a pensar e a resolver o teu determinado problema. Exatamente. Na consultoria, a gente faz a mesma coisa. A gente identifica o problema e estimula esse empresário a tentar identificar esse problema. Tentar resolver, né? Tentar resolver o problema. Entregamos algumas estratégias de acordo à realidade do nosso cliente. E assim a gente vai construindo empresas melhores, mais saudáveis, mais seguras. Ambientes seguros para que as pessoas possam performar e entregar resultados extraordinários, né? Sim, perfeito. Eu acho muito legal o que você falou, porque às vezes as pessoas pensam no RH como a solução de tudo. E na verdade não, né? É igual psicólogo. Eu fui no psicólogo uma vez, não resolvi meu problema, não fui mais. Gente, o psicólogo não vai resolver mesmo, né? A gente faz orientações para que a pessoa resolva sozinha. A gente tá ali dando apoio e tudo mais. Mesma coisa o RH. A gente tá ali para apoiar, para orientar. Mas quem tem que fazer acontecer é a empresa. Então, da mesma forma que a gente vê muita empresa tendo bons resultados, a gente também vê empresas que, por não colocar em prática, por não seguir as orientações, por achar que o RH tem que resolver tudo,
muitas vezes não tem um bom resultado. Boa, eu gostei desse gancho. Sabe por quê? Porque no final das contas, você pode contratar a consultoria, a mentoria, você pode colocar um RH interno, você pode fazer e acontecer. Se você não aplicar, Não vai adiantar nada. não vai adiantar. Uma coisa interessante, né, Vi, que, gente, gestão de pessoas, quem faz não é o RH. Não é. Gestão de pessoas, quem faz é o líder. O RH, ele vai criar estratégias, mecanismos para que você, gestor, possa gerenciar o seu capital humano de forma muito mais eficiente. Exatamente. E a gente pega alguns clientes que, por vezes, é muito louco, né? Que óbvio, você compara resultado, né? Sim, Tem clientes claro. que a gente passa a mesma orientação, faz dar resultado. Tem clientes que passa a mesma orientação, não faz e não tem resultado. Exatamente. E não tem segredo, porque no final das contas é sobre o como você faz as coisas Exatamente. que coloca na tua mão. Não, e é muita questão que a gente entra na questão do processo novamente. Porque todo mundo tem que passar por processos, né? As pessoas, as empresas. E muitas vezes a empresa não quer passar pelo processo. Ai, Nossa, porque eu ela não quer tenho resultado. tempo. Ai, porque eu não consigo fazer o feedback assim, assim, assado. Ai, porque não deu tempo de organizar. A gente sabe que a vida é corrida. Para todo mundo é corrida. Mas se você não tem tempo de passar pelo processo, quer se dedicar, quer separar um tempo, você não vai ter resultados, né? Mesma coisa a pessoa. Ah, é muito difícil o processo, né? As pessoas têm que entender que nem sempre o processo, no geral da vida, vai ser fácil. Como se fosse assim, tranquilo. Não, passa por várias coisas para se desenvolver. Imagine, para eu estar participando aqui hoje, tive que passar por palestras, treinamentos que eu não estava segura 100%, foi difícil, eu fui lá e fiz. Então, não foi fácil. Eu poderia ficar na minha zona de conforto, né? Mas não quis. Então, as pessoas têm que entender que para tudo tem um processo. Sempre vai ser algo difícil ou não, né? Mas aí as pessoas não querem passar pela essa parte difícil. Elas não querem abdicar de resolver algo assim extremamente mais importante, que elas dizem mais importante, do que ir lá e desenvolver o time. Então, assim, não vai ter resultado se você não se dedicar ao processo, independente da maneira como ele é. Não, Né? e assim, não tem como a empresa crescer se ela não entender que precisa desenvolver Exatamente. as pessoas. Não tem como. Então, assim, poxa, tem empresa que está em processo, em ascensão, cliente entrando todo mês. E aí vem gestores, né, para nós vir e fala assim, nossa, mas meu time não consegue acompanhar, porque o meu time, e aí quando a gente pergunta, tá, você tirou 1 hora da sua agenda para você ensinar como vai fazer? Uhum. Não, porque eu não tenho um tempo. Cara, quanto mais a sua empresa crescer, menos tempo você vai ter. Sim. Então foi justamente o que você falou. Você tem que dar um jeito ali. É prioridade. Prioridades, exatamente. Prioridade. Na vida, a gente precisa equalizar as coisas. Sim. Porque no final das contas, tudo é difícil. Tudo. Crescer um negócio Não, abrir um negócio é muito difícil, Já é difícil. né? Agora crescer... Ele expandir é muito difícil. Fazer gestão de pessoas É difícil. difícil. Não tem jeito. Pessoal, gestão de pessoas é difícil. É um aprendizado contínuo. Gerir pessoas é um aprendizado contínuo. Por isso, você precisa ter estratégia, você precisa ter uma consultoria por trás, direcionando, criando essas estratégias para que você possa sempre ter uma gestão eficiente. Porque Sim. as pessoas só vão se desenvolver se elas conseguirem ter essa orientação. Sim. E como você falou, né? Nossa, Lorena, você me deixou segura. Mas muitas vezes eu acho que isso precisa ficar claro. Liderar é inspirar outras pessoas. E muitas vezes no processo de liderança, nós vamos ter que... Como é que eu posso dizer? Nós vamos ter que potencializar as outras pessoas, o talento das outras pessoas, porque muitas vezes nem você enxerga que você tem determinado talento. E liderar é isso. Sim. É de fato mostrar para você, abrir o caminho das oportunidades que você tem. Porque se você está numa posição de liderança, é porque você tem essa habilidade de mostrar o caminho. E eu vejo que muitos líderes acham que liderança é porque eu tenho um maior conhecimento técnico. E não é sobre isso. É sobre o quanto você influencia positivamente. Porque esse é o conceito de liderança. Sim. É influenciar pessoas a fazer o que a gente precisa fazer enquanto organização. Então,
é muito importante a gente entender alguns conceitos e trabalhar na questão da liderança. Exatamente. Porque, gente, não existe negócios sem liderança assertiva. Liderança é a base. A forma com que você lidera o seu time, a forma com que você conduz o seu time, cara, impacta no resultado. Sim. E detalhe, né? Seu time é reflexo da tua liderança. Da tua liderança. Não adianta virar pra mim e dizer, nossa, meu time é desorganizado, não segue prazo. Você segue prazo? Você é organizado? Você é organizado, né? Então, assim, cara, é reflexo teu. Às vezes acontece, né, Vi? Quando o negócio tá assim, ó, meio desorientado, a gente muito agitado, o que que acontece? O negócio sai do eixo. Sim, Porque se eu tiver muito agitada, automaticamente isso reflete. Aí a gente entra psicologia, né? Comportamento espelho. Sim. As pessoas se espelham. E não tem forma melhor de desenvolver pessoas do que, por exemplo, o exemplo arrasta. Exatamente. Eu vejo muitos empresários nos procuram, querendo que a gente resolva, né, a empresa deles, só que eles não são exemplo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Não adianta você falar que atendimento humanizado é importante se você fala mal do cliente no corredor da tua empresa. Outra coisa também, né? Não adianta falar que o seu time não tem uma boa comunicação se você não tem uma boa comunicação com o seu time, né? Eles só vão repetir o que eles veem da parte, hierarquicamente falando, né? De cima. Sim. Aí o meu time não tem tanto conhecimento técnico. Tá, então já que você tem tanto conhecimento técnico, por que você não senta e faz? Exatamente. Não é? É assim que funciona. Então, assim, esse é um pouquinho do trabalho que a gente traz no processo da consultoria. Então, a gente tem esse método, o nosso jeitão, nosso método da LA de criar essas estratégias que o que a gente faz? A gente começa mapeando com o nosso diagnóstico organizacional, que a Vitória simplesmente arrasa nos diagnósticos. Eu amo diagnóstico organizacional. A gente já entrevista o seu time, a gente tenta entender o modelo mental da sua equipe. E aí a gente tem algumas etapas que num processo de 6 meses a gente consegue estruturar. E vamos falar a verdade, que orgulho dos nossos clientes. Fica maravilhoso. Eu amo, de verdade. Não, fica muito bom. E sabe o que é mais legal, Vi? Que semana passada eu ganhei um prêmio, né? Fui indicada aos melhores do ano. Sim. Na maior premiação do segmento contábil do nosso país. Perfeito. E pasmem, todos os nossos clientes estavam no palco. Sim, verdade. Todos os nossos clientes estavam no palco. E assim, aquilo me deixou com o coração assim, ó. Meu Deus. Tipo, quentinho, né? Quentinho, check. Conseguimos, cara. Sim. E isso só foi possível graças ao time da LA. Porque eu, gente, sozinha, eu não faço nada. Mas, cara, Vitória, você sabe que você faz a diferença. Meu Deus do céu. Arim, beijo, Arim. Ela tá assistindo a gente. Mas, cara, meu time, ele faz o negócio acontecer. Eu digo que a LA, ela tem um propósito muito forte, que não é só impactar as nossas empresas, como eu já disse, mas quando eu falo de impactar a vida de pessoas, cara, ver a evolução, ver a nossa evolução enquanto pessoa no último ano, o nosso resultado, o resultado dos nossos clientes, meu Deus, me deixa assim, tipo, estamos no caminho, né? Sim. Então, esse é um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz ali dentro da LA. Aí, fora isso, nós temos recrutamento e seleção. Sim. A gente faz. Muito legal também que a maioria dos nossos recrutamentos e seleção são nas cidades grandes, né? Sim, geralmente é pra fora, né? A gente faz recrutamento e seleção. A gente tem um viés muito forte de treinamentos personalizados, né? Que a gente cria. Palestras que a gente dá para os times. Outra coisa muito importante, a gente tem um instrumento próprio que faz a medição do risco psicossocial. Que é a partir de maio de 2026, todas as empresas serão responsáveis pelos riscos psicossociais. Então, tá lá na NR1, as empresas vão começar a ser autuadas e se você não está preparado, conte com a LA que a gente tem essa solução. Então, a gente tem esse instrumento onde a gente vai medir os riscos psicossociais, a gente vai entregar o plano de ação para esse cliente, para que ele possa estar adequado a essa norma, né? Mas, acima de tudo, a NR1, no final das contas, é só a continuidade do processo de implantação de cultura. Porque a empresa que não tem cultura, que não tem a base muito bem feita, o plano de ação dela no instrumento de medição vai estar gigantesco. Ela vai ter um monte de coisa. No final das contas, ela vai ter que implantar a cultura. Porque se a empresa não tem uma cultura muito bem definida, cara, o tempo dela no mercado
tá contado. Tá contado. Porque as grandes empresas vão engolir. Sim. Eu sempre falo isso. Então, a NR1 vem para trazer também mais segurança psicológica para dentro das empresas. E eu fico muito feliz com isso, porque além da gente ter essas soluções no mercado, também de poder contribuir com essas empresas, para que essas empresas, eu acredito muito que se todas as empresas investir em ambientes saudáveis, nós teremos pessoas produzindo muito mais. Sim. Porque quando você tá feliz, você produz mais? Com certeza. Quando você tá bem com você produz mais? Satisfeita, né? Com certeza. Agora, quando você tá num ambiente ruim, num ambiente pesado, com pessoas autoritárias, com pessoas difíceis de lidar, pessoas complexas, você consegue entregar um resultado de excelência? Não. Então, isso que nós fazemos hoje dentro da LA. Nós mostramos para as empresas que é possível gerar um ambiente saudável de forma intencional. Impactar a vida das pessoas, mas, acima de tudo, aumentar o resultado e o lucro da sua empresa. Sim. Com estratégias personalizadas, a gente consegue cuidar das pessoas de forma muito mais assertiva. Mais tranquila. Mais tranquila. Nossa, e mais leve, mais né? leve. Porque a jornada já é tão difícil, gente. Sim. A gente precisa gerar esses ambientes saudáveis para que essa jornada possa ficar cada vez mais leve. Sim. Vi, nós estamos chegando ao final. Sim, Passou rápido. Passou muito rápido. Estamos chegando ao final. E eu quero agradecer você por tudo que você tem feito, pela sua dedicação. Você sabe que você é um profissional incrível. Obrigada. É só o começo daquilo que a gente vai viver juntas, né? Agradecer o meu time por mais esse projeto. E, em breve, né, muitas novidades chegando. Fiquem tranquilas, né? Parabéns pela sua evolução, pela sua dedicação. Lembre-se, eu, Lorena, só coloquei a cereja no bolo, porque o talento tá aí. Ai, obrigada. O talento tá aí. Eu só dei um empurrãozinho, tá? Esse foi o primeiro podcast. Nós teremos vários convidados. Eu quero agradecer muito a sua presença. Conta comigo sempre. E, gente, se você chegou até aqui, eu preciso do seu apoio. Curta, compartilha, manda esse link pra todo mundo. Eu conto com vocês pra gente espalhar histórias de sucesso, espalhar histórias de pessoas brilhantes para que você possa se inspirar e também que a sua vida possa ser impactada através do conteúdo que nós vamos gerar. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro podcast.